Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Aline Garcia, sou estudante de nutrição do curso Unidante. Estou cursando o 7º semestre e esse vídeo é para o meu estágio de saúde coletiva. Eu pretendo aplicar esse vídeo no postinho do bairro Escola Agrícola, aqui em Blumenau. E a intenção dele é trazer conhecimento sobre obesidade. Então, a obesidade é uma doença crônica grave que merece muita atenção, principalmente por estar relacionada ao desenvolvimento de outros problemas graves da saúde. Atualmente, de acordo com o relatório anual do Estado de Segurança Alimentar e Nutrição no mundo, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, que foi publicado em 2019, cerca de 338 milhões de crianças em idade escolar e adolescentes estão com sobrepeso e 672 milhões de adultos são obesos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas condições que foram impostas para ser considerada ali pela Organização Mundial da Saúde como uma epidemia mundial. Então, sim, a obesidade é considerada uma epidemia mundial. O que é a obesidade? A obesidade é uma doença crônica grave que apresenta como principal característica o acúmulo exagerado de gordura corporal, responsável por comprometer a saúde do indivíduo. Esse acúmulo ele pode ser resultado, por exemplo, de um consumo excessivo de calorias, a falta de exercício físico, por exemplo. E isso vai ser responsável por comprometer por completo a saúde dessa pessoa, tá? Então, a prática de exercício físico, o cuidado com a alimentação, desde sempre, vai sim influenciar nos números da obesidade no Brasil. Mas, apesar do estilo de vida ser um fator importante, a obesidade ela é considerada como uma doença de etiologia multifatorial, ou seja, ela não é causada apenas por um fator, tá? Então, desse jeito, a gente pode citar, então, que a obesidade ela é complexa e ela envolve fatores biológicos também. Histórico da família, a sociedade que a pessoa vive, o estado de economia dessa família e a cultura também, né, que essa família tem desde sempre. Apesar de a obesidade ela estar relacionada com o aumento de peso, é fundamental entendermos que o aumento do peso nem sempre significa um excesso de gordura corporal. Alguns atletas, por exemplo, apresentam um peso elevado, mas porque a sua massa muscular é desenvolvida, então tem uma boa quantidade de massa muscular, e massa muscular também pesa, né? Então influencia no peso. O excesso de gordura corporal, de maneira geral, é um problema grave, mas há mais riscos relacionados à obesidade. Depende muito do lugar que há o acúmulo dessa gordura, tá? Então, o maior risco está associado ao excesso de gordura no abdômen, sendo essa situação, então, conhecida como obesidade androide. No caso, então, tem uma maior quantidade de gordura acumulada no tecido adiposo visceral e favorece o desenvolvimento de distúrbios metabólicos. Quando a gordura apresenta uma distribuição mais periférica no corpo, a gente pode então dizer que se trata de uma obesidade ginecoide. E a ginecoide é uma condição pouco usada, né? E pouco menos preocupante. Eu vou falar um pouquinho sobre os riscos que a obesidade traz, tá?
Então, a obesidade ela pode desencadear uma série de complicações importantes na saúde dos indivíduos. Algumas delas são: a obesidade está relacionada com um aumento de problemas que afetam o sistema cardiovascular, tais como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. E também alguns quadros de hipertensão. Então, a gente pode observar que aqui já é uma fase bem crítica, né, da obesidade, mas não é muito distante para todos, tá? A obesidade, ela também está relacionada com o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. Então, vale lembrar que a diabetes mellitus tipo 2, ela é o tipo mais sério para se tratar e, com certeza, uma pessoa obesa vai ter muito mais chance de desenvolver a diabetes mellitus tipo 2. A obesidade está relacionada com o desenvolvimento de osteoartrite, um problema de saúde que é caracterizado pelo desgaste da cartilagem articular e também por problemas ósseos. A obesidade também é responsável por alguns tipos de câncer, como o de reto, de próstata e o de mama, e apresentam relação com a obesidade sim, tá? Não que eu vai ser única e exclusivamente responsável, mas é muito mais fácil de desenvolver esses tipos de cânceres tendo a obesidade, tá? Indivíduos obesos também apresentam com mais frequência a apneia do sono, um problema de saúde que causa paradas repetidas e temporárias da respiração durante o período do sono. A obesidade ela é considerada fator de risco para o desenvolvimento de refluxo esofaríngeo e hérnia de hiato, quando a porção do estômago desliza-se para o tórax, através do hiato do diafragma, tá? Quando isso acontece. A obesidade ela também está relacionada ao desenvolvimento do cálculo biliar. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 80 mil mortes ocorridas no país poderiam ser evitadas se os pacientes não fossem obesos. Esse é um dado bem importante, né? Como a obesidade pode ser determinada? Você sabe? Você já pesquisou? Tem algum caso na família? Eu vou te explicar um pouquinho mais. A obesidade ela pode ser determinada por uma série de métodos diferentes, tá? Sendo o mais popular o índice de massa corporal, que é o IMC. Para calculá-lo, divide-se o peso de uma pessoa em quilogramas pela sua altura ao quadrado, em metros, tá? Altura em metros. Então, são considerados indivíduos obesos aqueles que apresentam um IMC igual ou maior que 30 kg por metro quadrado. Os índices ali que ficarem entre 25 kg por metro quadrado ao cubo por metro quadrado e 30 kg por metro ao quadrado indicam, então, casos somente de sobrepeso, tá? Vale salientar também que, apesar de ser amplamente utilizado, o IMC ele possui algumas limitações. Não por estar totalmente relacionado à quantidade de gordura corporal. Isso acontece pois esses índices não diferenciam o que é massa magra e o que é massa gorda. Além disso, não dá informações a respeito da distribuição da gordura. Como mencionado, é importante verificar a presença de gordura visceral, que é um fator de risco para várias doenças. Sendo assim, então, o IMC ele pode e deve ser utilizado, mas com cautela, né? E é fundamental que outros métodos também sejam considerados para determinar a gordura corporal. E qual o tratamento para a obesidade, Aline? A obesidade ela será tratada de maneira individual, sempre. Porque é fundamental, né, avaliar os fatores que estão promovendo o quadro de aumento de peso. Mas, em geral, assim, entre os tratamentos para a obesidade estão a reeducação alimentar e realização de atividades físicas, tá? Então, a recomendação geral mesmo é essa. Em alguns casos, medicamentos vão ser administrados sim e cirurgias também poderão ser recomendadas. É importante salientar
que tratar a obesidade pode garantir a melhora e até a resolução definitiva de problemas de saúde que são associados à obesidade. A obesidade tem que ser tratada com muita consciência, né? Porque qualquer pessoa pode chegar à obesidade. Então, algumas dicas para você evitar o ganho de peso e se afastar cada vez mais dessa doença. Ao longo aqui desse vídeo, né, eu já expliquei para vocês que a obesidade está diretamente relacionada com nossos hábitos de vida, então é fundamental mudar a forma como nos comportamos para evitar esse ganho de peso. Diante disso, eu vou te falar agora algumas dicas que realmente podem ajudar. Por exemplo, você pode realizar de 5 a 6 refeições diárias, sem pular, tá, essas refeições. Tenha horários fixos para comer e evite aquela beliscada entre as refeições. Isso é muito importante, vai te ajudar a entender melhor a sua fome. Prefira sempre alimentos saudáveis, sempre tendo ali nas suas refeições verduras, legumes e frutas. Evite alimentos ricos em gorduras e açúcares, bem como os alimentos industrializados. Não faça dietas restritivas, porque pode sim levar a uma compulsão alimentar, porque você não vai conseguir ficar com essa dieta a longo prazo, tá? É insustentável. O recomendado também é que você beba muita água, no mínimo 2 litros por dia, tá? E o ideal é que você não deixe o seu corpo sentir necessidade de te informar que você está com sede, tá? Então, sempre ingerindo muita água, para o corpo não precisar nem te avisar. E a recomendação mais importante de todas, para a saúde em geral, é praticar atividade física, tá? Se possível, todos os dias, se possível, 3 vezes na semana. Pratique atividade física, com certeza a longo prazo vai te ajudar em toda a sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham te ajudado. Muito obrigada.